Bom dia, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula, a aula do Manual do Ser Humano. Por que que você talvez não tenha conseguido alcançar os seus objetivos nesse ano? Eu quero passar essa aula para você, explicar um pouco mais sobre o Manual do Ser Humano. Por que que você faz o que você faz, ou por que que você consegue alcançar os seus objetivos, ou por que você não consegue alcançar os seus objetivos. Então, essa aula aqui, ela vai te ajudar bastante a entender um pouco mais como o seu universo interior funciona, tá ok? Então, eu quero ser bem prático, eu quero ir direto para a aula aqui com você. Estou muito feliz com a sua presença aqui comigo, isso me satisfaz muito, querer aprender sobre isso, me motiva a fazer aulas como essa, gratuitas como essa, para poder ensinar as pessoas, tá ok? Eu sou muito contra aquela fala muito desgastada que muitos coaches usaram, que é você é quem você quiser ser. Na verdade, você não pode ser quem você quiser ser. Você é quem você nasceu para ser. Por quê? Porque eu sempre joguei basquete, né? E falo isso. Eu queria ser o Michael Jordan, certo? Só que, cara, eu nem mais moreno eu sou, tá? Então não tem como eu ser o Michael Jordan porque eu não tenho as valências ou as habilidades que ele tem. Eu tenho as minhas habilidades, as minhas capacidades. Então, eu não posso ser quem eu quiser ser. Eu sou quem eu nasci para ser. Talvez você não chegou ao seu máximo potencial, mas você, de fato, é quem você nasceu para ser, tá ok? E a pergunta de hoje é a seguinte: por que eu não consegui alcançar os meus objetivos nesse ano, né? Então, muitas pessoas começaram a me perguntar sobre isso. Então, eu resolvi fazer uma live, fazer, na verdade, essa aula para poder explicar por que que você não conseguiu alcançar os seus objetivos nesse ano, tá? Opa, tem um errinho aqui. É, falando sobre a fundamentação científica, né? Da onde surgiu essa base daquilo que eu vou ensinar vocês hoje, tá? Então, essa base, ela surgiu do Freud, tá? Então, lá na época do Freud, na questão da psicanálise, o Freud ele vem com um conhecimento e um entendimento aonde antes do Freud tudo era questão do corpo, né? Então tudo era o corpo. E Freud vem e começa a dizer o seguinte: não, peraí, tem uma mente dentro desse corpo. Então não é bem assim. Dentro desse corpo tem uma mente aí, e aí a gente precisa entender como esse eu interior funciona. Aí aparece um cara chamado William Reich, e ele, quando ele chega, ele fala: não, peraí, cara, não é apenas uma mente num corpo. A mente e o corpo não tem como separar, é tudo uma coisa só. E ele começa, então, em paralelo, eles são contemporâneos os dois, e em paralelo ele começa a trabalhar um outro tipo de tratamento comportamental, né? O Freud, então, ele vem para a questão da psicanálise e o Reich ele vai para uma questão um pouco mais holística do ser como um todo. E ele começa a perceber que várias pessoas que tinham o mesmo formato de corpo tinham as mesmas dores. Deixa eu só tomar uma água aqui. Tinham as mesmas dores, né? Ou eles sofriam das mesmas doenças até. Então, ele começou a desenvolver uma teoria que é baseado no formato do corpo. E aí esse formato do corpo explica como a mente da pessoa funciona. Então ele desenvolveu então a técnica de olhar para as pessoas e buscar informações através disso. Aí chegou, não é aqui o Wilhelm Reich, tá? Aqui é o Corpo Explica, né? Então o Corpo Explica é uma ferramenta. Na verdade, o Corpo Explica é um grupo de pessoas, são 3 brasileiros, né? Então a gente pode se orgulhar disso, que era o Elton, a doutora Vanessa e o Guilherme. Eles desenvolveram ferramentas de análise corporal e comportamental que a gente consegue, então, analisar e ter um gráfico da pessoa. Eles pegam junto tudo isso, juntam algumas outras coisas, e então nós temos hoje a análise corporal e comportamental. Então, os brasileiros aí do Corpo Explica vieram e trouxeram essa capacidade para nós de poder atender, de poder olhar para a pessoa e poder ver ela de uma forma diferente. Então, eles trouxeram aquele âmbito científico para mesa de bar, para mesa de restaurantes, né, onde você está sentado numa cadeira de praia, olhando as pessoas passar e dizendo, cara, esse cara é oral, esse cara é psicopata, ele pode estar sofrendo disso, disso, daquilo. É muito maluco quando você tem todo esse conhecimento. E aí eu entrei, então, em 2018, conhecendo esse processo todo. 2019, então, eu fiz toda a minha formação em análise corporal e comportamental, e aí depois PNL, entre outras coisas, que eu fui
agregando para poder trazer conhecimento para você, para poder ajudar você em várias áreas, tá ok? E o que são as nossas crenças limitantes? Talvez você não conseguiu romper algo na sua vida por conta de crenças limitantes, tá ok? Ou a gente chama também de movimentos bloqueados. Essas crenças limitantes, elas fazem com que você não consiga se desenvolver em determinadas áreas. Talvez você tinha uma boa caminhada, um bom projeto nesse ano, e as suas crenças fizeram com que você parasse, que você não conseguisse alcançar o objetivo que você tinha. Essas crenças limitantes, elas estão muito relacionadas a coisas que você aprendeu no ambiente da sua casa, no ambiente com alguns professores, no ambiente onde você estava inserido. E isso faz com que você olhe para o mundo e você bloqueie, né? A mesma energia que você tem que fazer para ter uma crença limitante é a mesma energia que você pode ter para ter crenças fortalecedoras. Só que a gente fica muito mais focado nas crenças limitantes. Por exemplo, não posso, não consigo, eu não sou bom o suficiente, aonde eu posso transicionar essas crenças para algo de eu posso se eu fizer esse tipo de trabalho. Eu consigo se eu tiver uma metodologia muito clara. Eu vou alcançar o objetivo que eu tenho se eu tiver uma pessoa do meu lado que pode me acompanhar. Então, quando você faz essa movimentação, por quê? Nós temos, todo ser humano, ele tem uma crença, até mesmo um ateu que diz que não crê, ele crê que Deus não existe. Então, nós cremos em algo, nós nos movimentamos por aquilo que nós cremos, pela crença que nós temos. Então, é baseado nisso que a gente acaba travando nossa vida em muitas áreas. E quais são as nossas principais crenças limitantes ou que vai trazer-nos para as nossas dores existenciais, né? Nós temos dores existenciais, as crenças limitantes levam você às suas dores existenciais. Por isso que não adianta apenas você resolver sua crença limitante se você não souber qual é a sua dor existencial. Por isso é tão importante você saber aquilo que está te bloqueando. Não apenas o seu pensamento, mas a raiz do pensamento, tá? E nós temos aí as dores, que é o que o seu comportamento ou o comportamento da sua vida vai fazer com que te proteja dessas dores existenciais, né? Então, o teu movimento bloqueado, a tua crença limitante, ela vem para poder te proteger das suas dores existenciais. Então, o seu comportamento, a sua postura, o seu jeito vai fazer com que você se proteja para que essas 5 dores não ganhem novos significados na sua vida ao longo da sua história, que é o quê? A dor da rejeição, do abandono, da manipulação, da humilhação e da traição. Essas são as 5 dores existenciais que todo ser humano passa, todo ser humano tem, e cada um de nós tem, em alguns âmbitos, mais ou menos dor em relação a isso, tá ok? Por quê? Nós temos aí o chamado caminho da vaca, que eu gosto de chamar, que é do caminho da vaca. O que é o caminho da vaca? O caminho da vaca nada mais é do que um caminho neural que o nosso cérebro fez. Porque quando nós falamos sobre a construção dos traços de caráter, eu estou falando aí da gestação até o 5º ano de vida, né? Então, essas dores foram desenvolvidas ao longo desse período de gestação ao 5º, 6º ano de vida. E nesse período de construção dos traços de caráter, o nosso sistema nervoso central está acontecendo uma coisa. Quando você é gerado, a primeira coisa que é gerada em você é a sua medula espinhal. E a partir dela, toda a ramificação do nosso corpo ela vai sendo desenvolvida. Então, a medula, ela está ali como um girinozinho, entende? Então, ele está ali e ele começa, então, a partir daquela medula espinhal, ir para as extremidades e começar a desenvolver todo o ser humano. Depois que ele está com o corpo todo formado, a medula, ela começa a ter um processo chamado mielinização da medula espinhal, que é a capa de mielina que vai sendo colocada ao redor dessa medula para ter mais controle e sensação. Deixa eu trazer isso para um entendimento muito mais fácil. É como se você tivesse um fio de luz, entende? Aquele fio de luz que tem, ao redor dele tem uma capinha de borracha ali, né? Aquela capa de borracha protege aquele fio de luz. Imagine que o centro desse fio de luz, o cobre, esse fio de cobre, ele é a sua medula espinhal. E a capa ao redor é a mielinização, entendeu? Então, é essa mielinização que está acontecendo. E esse processo ele vai acontecer em fases determinadas da nossa vida, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas guarde isso, a mielinização.
que é o caminho da vaca. O que é o caminho da vaca? É um caminho seguro que o teu cérebro encontrou para que você não sofra mais por aquilo. Por exemplo, se você for num potreiro, você vai chegar lá e você vai ver, ou no curral, ou aonde tem vaca, você pode dar o nome que você quiser. Quando você chega lá, tem a casinha onde as vacas ficam, né? Naquela casinha onde as vacas ficam, elas podem ir para qualquer lugar do pasto. Mas geralmente, quando elas vão voltar para aquela casinha, elas utilizam o mesmo caminho, geralmente, né? E assim é na minha e na sua vida. Para você ir no mercado, geralmente você vai utilizar o mesmo caminho. Para você ir trabalhar, você utiliza o mesmo caminho. Por quê? O teu sistema nervoso central gravou que esse caminho é um caminho seguro. Não necessariamente que esse caminho é um caminho mais rápido, mas sim é um caminho mais seguro para você, tá ok? Então, esse é o caminho da vaca que todo ser humano foi gravado aí dentro do seu sistema nervoso central. Para quê? Para me proteger das dores que eu não quero mais sentir e também que é um caminho mais seguro que eu conheço, então é por aqui que eu vou andar, ok? E a consciência, então, é dos traços de caráter. Então, quero trazer a sua consciência o que são esses traços de caráter, tá ok? Primeiro traço de caráter que é desenvolvido em todo ser humano é o traço de caráter esquizoide. Esse traço de caráter esquizoide, ele é formado no útero da mãe, né? E nessa construção desse útero da mãe, essa construção que acontece no útero dessa mãe faz com que o esquizoide, ele vai ter uma dor existencial, que é a dor da rejeição. E por que que ele vai ter essa dor, que é a dor da rejeição? Porque na construção desse traço, as pessoas falam assim, mas a criança sente o que a mãe e o pai estão sentindo. Na verdade, não, ele não sente. Na verdade, ele racionaliza. Por quê? Lembra que eu falei da mielinização? Ela está acontecendo na região do cérebro, na região da cabeça, é o único lugar que está acontecendo essa mielinização. E o que que acontece no mundo lá fora? A mãe, toda mãe, né, ela vai se acostumando com aquele corpo, vai se adaptando com aquela gestação e ela só vai estar literalmente lembrando mais que aquele bebê, que aquele feto está sendo desenvolvido quando ele se movimenta lá dentro. Então pensa no seguinte, uma mulher que começa a aumentar o estresse lá de fora, não sabe se vai dar conta de cuidar daquele bebê, uma gestação indesejada, mãe solteira, o marido banana, sei lá, morreu alguém próximo, qualquer problema que aconteça ao redor dessa mãe vai aumentar a adrenalina. Então, aumentando a adrenalina, o sangue vai para as extremidades. Enquanto a gestação ocorre naturalmente, o sangue está vindo para o útero e está tudo bem, está quentinho, está confortável. Só que se ela aumenta o nível de estresse do lado de fora, né, aquele bebê lá dentro não sabe o que está acontecendo fora. A única coisa que ele percebe é que o mundo dele muda. E como assim o mundo dele muda? O mundo dele muda por quê? Quando o sangue vai para as extremidades, né, quando o sangue sai do interior e vai para as extremidades, né, então a adrenalina subiu, então a noradrenalina vai disparar gatilhos para princípio de luta ou fuga, então eu luto, eu vou fugir, então é isso que a adrenalina faz no nosso corpo, aumenta o batimento cardíaco, o sangue vai para as extremidades, e nesse processo todo, o útero vai receber menos sangue. Recebendo menos sangue, ele vai ficar mais frio. Ficando mais frio, ele vai ficar menor, ele vai apertar um pouco mais. Todas as vezes que aquela criança se movimenta lá dentro, ele vai sentir-se, então, um pouco desconfortável lá dentro. Vai achar que aquele mundo rejeita ele. Então, se eu me movimento, esse mundo me rejeita. Eu não quero mais que esse mundo me rejeite, tá ok? Então, dentro dessa construção da gestação, está acontecendo a dor da rejeição. Porém, ao mesmo tempo, está acontecendo algo fantástico, que é o recurso desse traço de caráter, que é a criatividade, tá ok? Então, ele está sendo criativo nesse momento, ele está desenvolvendo a parte da criatividade. Como não se movimenta muito, a energia vem para o cérebro, então ele vai ter uma cabeça com muito mais criatividade, tá ok? Então, como que é o formato do corpo dessa pessoa? É um formato mais magro, com pontas no corpo, né? Então, ombros com mais ponta, mais alongado, é um corpo que ele é um pouco mais alongado, então você vai ver isso ao longo da vida do esquizoide. Então, como é que você vai descobrir esse esquizoide? É porque você bateu o olho nele, você vai ver que ele tem essas características. O formato do corpo é mais magro, tem pontas no corpo, a cabeça mais alongada, a fonte aqui um pouco mais para dentro, e um grande exemplo que nós temos aí é o Steve Jobs, né? Então, o Steve Jobs, olha a criatividade desse cara, tudo que ele desenvolveu. Então, ele tem pontas no corpo, pode ver, parece que a roupa caiu em cima dele, né? Não veste a roupa, né? A roupa cai em cima
do esquizoide, tá bom? Então, esse é o primeiro traço que é desenvolvido. O segundo traço que é desenvolvido, então, o esquizoide, ele vai da gestação até o primeiro mês de vida. O traço de caráter oral, ele vai do primeiro mês de vida ao primeiro ano de vida, a fase da amamentação aí, tá? Então, nessa fase da amamentação, o que está acontecendo? Tudo que a criança quer, ela chora. Então, quero comer alguma coisa, choro. Tô com frio, chora. Roupa incomodando, chora. Por quê? Alguém vem e resolve o problema, alguém vem e me ajuda. E aí, então, é desenvolvida então, essa dor, que é a dor do abandono. Por quê? Imagina uma mãe que está fazendo seu bebê dormir, deu mamar para ele, e depois que ele dormiu, pegou e colocou ele num berço. Quando colocou ele no berço, aquele berço é frio, né? Mas ele está dormindo. Quando ele acorda, ele olha e fala, ué, onde é que está minha mãe? Eu dormi num lugar, acordei no outro. Eles não têm toda essa percepção que hoje nós temos, mas ele dormiu num lugar, acordou no outro, então ele acorda assustado, e aí então ele começa a chorar. Então, ele tem a dor existencial, que é a dor do abandono. Então, é diferente da dor da rejeição. A rejeição é, eu nem te quis. A dor do abandono é, eu te amei e eu te entreguei. Eu te amei e eu te deixei. Então, imagina essa criança que chora muito. Por que ela chora muito? Porque ela ainda não teve um acolhimento, ou ela nem sabe o que ela está sentindo, tem sensações estranhas. E nesse processo de construção de sensações estranhas, faz com que essa criança, ela então tenha a dor do abandono. Por quê? Ela está chorando, está no meu colo. De repente, eu não consigo fazer ela parar de chorar, eu passo ela para outra pessoa. Essa outra pessoa pega, ela continua chorando, passa para outra pessoa. Então, a dor dela é a seguinte: me amou e me abandonou, me amou e me abandonou, me amou e me abandonou, porque ninguém conseguiu resolver o problema dela. A dor dela é que ninguém conseguiu resolver o meu problema. E essa dor gera, então, essa dor do abandono, achando que as pessoas a abandonaram. E, na verdade, não. É a percepção subjetiva que ela tem daquela situação. Então, a dor do oral é a dor do abandono, a fase da amamentação, mas ele tem um recurso poderoso, que é o recurso da comunicação. Os orais são extremamente comunicativos, sensíveis e acolhedores. Então, eles têm essa fase. O nome aqui é o traço de caráter oral, o outro é o traço de caráter esquizoide. Não se assuste com os nomes, são nomes totalmente científicos, tá? Então, essa é a segunda fase que está sendo desenvolvida em todo o ser humano. E qual que é o formato do corpo, então, do oral? É um formato mais arredondado, ele vai ter formas mais arredondadas no corpo, tá? Então, por que ele tem formas mais arredondadas? Porque o seu sistema nervoso central está mandando energia para o seu corpo para que ele seja mais acolhedor, tá? Então, o que acontece? É muito mais gostoso você olhar para aquele berço e ver um gordinho cheio de bochechinha para você apertar do que um cheio de pontas. Então, a percepção subjetiva é que é melhor abraçar esse redondinho, tá? Então, é assim que acontece no nosso sistema nervoso central, tá bom? Então, o recurso que ele tem é o recurso de comunicação. Nosso terceiro traço de caráter é o traço de caráter psicopata, tá? O psicopata, não se assuste com os nomes, o psicopata ele está na fase do caminhar, então do primeiro ano ao segundo ano de vida. Está começando a dar os seus primeiros passos na vida, né? Então o traço de caráter psicopata ele está articulando com o mundo além dele, né? Além da mãe, desculpa, o mundo além da mãe. Então, por exemplo, ele quer chegar naquela flor lá atrás e está no seu colo, ele aponta para mim e ele quer chegar lá. Não é porque ele me ama mais, é porque ele quer alcançar aquele objetivo que está lá. Então ele articula muito mais com a parte superior do corpo. Está começando a dar os seus primeiros passos. Ele tem uma facilidade de articular coisas e pessoas. Esse é o recurso que ele tem. É um bom negociador, ele tem são bons líderes, né? E qual que é a dor existencial que o psicopata vai ter? É a dor da manipulação. Ele se sente manipulado quando alguém pede para ele fazer alguma coisa. Então, na construção desse traço, a dor do traço de caráter psicopata é a dor da manipulação. E ele, por que ele está sentindo isso? Porque nessa fase nós estamos, fala mamãe, fala papai, bate palminha, faz não sei o quê. Então ele está fazendo. Se ele, de repente, diz que não quer, nós como adulto, continuamos a conversar, ele vai olhar para mim e vai dizer o seguinte, quer dizer, então, que se eu não fizer, eu não existo, eu preciso fazer para existir? É assim a construção do traço de caráter psicopata. Ele precisa estar fazendo para existir ou articulando para que alguém faça, tá? Então, a dor é a dor da manipulação e o recurso que ele vai ter é o recurso da negociação, articular coisas, e pessoas são ótimos líderes também. E ele vai ter o formato do corpo um triângulo invertido, a parte superior maior do que a inferior, né? Então, o traço de caráter psicopata, ele vem com essa construção. O psicopata também, ele tem
muita energia para poder estar delegando, mas ele não tem energia de execução, tá? Assim como o esquizoide também não tem. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês, beleza? O masoquista, então, está na fase do desfraude, é o nosso quarto traço de caráter que é desenvolvido, dos 5 que nós temos. Então, o masoquista, ele está na fase do desfraude, onde há uma expectativa nos pais que ele não faça mais cocô ou xixi na calça, né? Então, tira um pouco das fraldas por um período, e aí a expectativa é que eu não faça mais xixi ou cocô na fralda. Porém, ele tem uma dor da humilhação muito grande nessa fase. Em que sentido, Rafa? No sentido de que se ele fez xixi ou cocô na fralda, na calça, desculpa, e o pai está olhando e dizendo o seguinte: bah, filho, você poderia ter pedido para mim, para ir no banheiro, coisas nesse sentido, e ele acaba fazendo xixi ou cocô, o que acontece aqui? Ele vai se sentir humilhado ou envergonhado. Então, o pai pode dizer assim: pô, filho, você podia ter pedido para mim ir no banheiro. Ou simplesmente ter dito o seguinte: pá, filho, você podia ter pedido para mim ir no banheiro. Você entende que são intensidades diferentes? São frases diferentes aqui? Entende que o masoquista, então, nessa construção do traço de caráter aqui, no momento do desfraude, ele se sente, então, humilhado, porque não tem a ver com aquilo que o pai está dizendo, mas a percepção subjetiva que ele tem. Então, aquela pessoa tem uma expectativa sobre mim e eu não consegui suprir aquela expectativa dele. E isso está ligado à percepção subjetiva dele. Não que necessariamente aquela pessoa, ela está mesmo humilhando ela ou envergonhando ela. Não, como ela está sentindo o mundo. Por exemplo, perdeu alguém próximo, mudou de cidade, nesse momento do Covid aqui, aquela criança está vivendo esse momento onde ele está sentindo muito isso, ele está percebendo o mundo de uma forma diferente, então ele pode se sentir um pouco humilhado, envergonhado, quando ele não consegue suprir a expectativa daquelas pessoas. Só que ele tem um recurso poderoso, que é um recurso de força. Os masoquistas, eles têm uma capacidade muito grande de poder estar carregando coisas, entendeu? Ele tem uma capacidade de suportar coisas difíceis com muito mais facilidade. Por quê? Eu dou conta, eu seguro, eu pode olhar para mim que eu sou uma pessoa que eu tenho força, né? Então, o traço de caráter masoquista, ele vem com essa força na vida. E o formato do corpo é um formato mais quadrado. Você vai ver ele de cima e embaixo, um pouco mais quadrado. Então, nesse sentido, é que a construção dos traços vem sendo desenvolvida, tá? E o que nós temos, então, no nosso quinto traço de caráter? É o traço de caráter rígido, né? Que está aí dos 3 anos e meio aos 5 anos de idade. Então, vamos voltar aqui um pouquinho, olha só. O traço de caráter esquizoide, ele vai da gestação ao primeiro mês de vida, o oral vai do primeiro mês ao primeiro ano, o psicopata vai do primeiro ao segundo ano de vida, o masoquista do segundo ao terceiro ano e meio, e o rígido, então, vai dos 3 anos e meio aos 5 anos de idade, que é onde está surgindo a sexualidade, né? Então, a gente fala aqui que aqui é o choquinho da sexualidade. Nessa fase aqui, lembra que eu falei da tal da milenização, que ela vinha acontecendo? Se você parar para analisar, o oral, por que é o oral? Porque a milenização está na região da boca, né? Nessa região aqui da coluna, claro, mas na região da boca. Pode ver que essa fase, tudo que ele quer, ele pega e coloca na boca, né? Então, do primeiro mês ao primeiro ano, tudo vem para a boca, é onde ele tem controle de sensação. O outro, a milenização está no meio da coluna, onde nós temos os braços, então ele tem uma facilidade de articular muito bem com os braços, mas as pernas ainda estão fracas. Pode ver que ele começa a correr nessa fase e cai. Já o masoca, né, o masoquista que a gente brinca, ele tem a milenização chegando lá na região do cóccix, né? Lá na nossa coluna, lá na região do cóccix. E é por isso que ele tem já controle das pernas, ele tem força um pouquinho mais. Ainda não tem controle total do esfíncter, mas ele tem já, a milenização chegou ali. E o rígido, a milenização está chegando lá na região genital, aonde o menino já tinha pintinho, a menina tinha a pepeca, mas é nessa fase que eles começam a pegar, começam a coçar. Pode ver, de 3 anos e meio a 5 anos, o menino começa a mostrar, ele começa a pegar, tem uma coisa diferente aqui. E isso não tem a ver com sensualidade, mas com sexualidade. E isso não tem a ver com o menino querer sobressair sobre a menina ou coisas nesse sentido. Não, ele tem a ver que ele tinha um negócio aqui, não tinha como é que eu posso dizer, controle, não tinha sensações e agora estou tendo sensações diferentes. Então, é por isso
que está acontecendo aqui. E nessa fase aqui acontece uma dor existencial, que é a dor da triangulação, é a dor da traição e da troca. Por quê? Nessa fase, ele está vendo o mundo em pares. Pai tem mãe, avô tem vó, tio tem tia, todo mundo tem par, só eu estou sem par. Então, eu preciso formar o meu primeiro par. E com quem que ele vai formar o primeiro par? O menino forma com a mãe e a menina forma com o pai. E o pai está dizendo, pô, filho, você é a princesinha do papai, você é o amor da minha vida. Porém, na hora que o rei vai dormir, dorme com a rainha, não com a princesa. Na hora que o rei tem que tomar decisões, toma com a rainha, não com a princesa. Então, a princesa vai olhar e vai dizer, ah, quer dizer que você está me trocando por essa aí? Tudo isso que eu estou falando para você é inconsciente, não é consciente. E ela vai fazer, então, vai olhar então para essa situação e vai dizer, ah, você está me traindo, então. Então ele começa a triangular na vida, então a dor da traição da troca fica mais exaltada nos rígidos, tá? Só que ele tem, aqui também é gerado um recurso nele, então para ele não ser mais traído, ele é mais competitivo, proativo e ágil, ele gosta de ser o escolhido entre os demais, então ele vai vir sempre com essa energia para a vida de querer ser o melhor, de querer ser mais o escolhido entre todos, mais perfeccionista. Então, o rígido ele tem essa capacidade muito mais alta de competitividade. E o formato dele é um formato mais harmônico. Você vai ver a mulher que ela tem um corpo mais violão, é mais atraente aos olhos, porque a energia já traz isso para ela. Aquela pessoa que entra no lugar, você olha e fala, uau, alguma coisa aconteceu aqui nesse lugar. Tá? Então, para poder entender esse conteúdo, eu queria trazer esse conhecimento para vocês, para poder dizer por que que talvez você não conseguiu alcançar os seus objetivos nesse ano, tá? E aqui, então, eu quero explicar para você por que que isso talvez não tenha acontecido em cima dos traços de caráter. Por exemplo, o traço de caráter esquizoide, tá? Por que que o esquizoide ele pode não ter conseguido alcançar os seus objetivos nesse ano? Porque ele pode ter feito um grande plano, ele pode ter feito, ele pode ter muitas ideias, mas o esquizoide não sai da ideia dele. O mundo vive na sua cabeça, ele vive no fantástico mundo de Bob. Então, como ele tem muita criatividade, ele pode sofrer muito com procrastinação. Então, como assim, Rafa? Ele cria uma coisa na sua cabeça, e aí quando ele talvez comece a executar, de repente aquela coisa cai, entendeu? Ele começa, desculpa, não é que ela cai. Ele começa a executar uma primeira coisa, a segunda ideia vem melhor do que a primeira. Aí ele começa a executar a segunda, a terceira ideia vem melhor do que a primeira. E aí então ele vai deixando outras ideias para trás, outras coisas para trás. Quando ele olha, ele tem uma pilha de ideias que não executou nada. Por quê? Vamos lembrar do seguinte: o esquizoide, então, ele tem muita ideia, tem muita criatividade, tem uma facilidade muito grande de criar coisas. Então, quando ele está no mundo, ele vai criar com muita articulância na sua cabeça isso tudo. Nem sei se existe essa palavra, mas ele vai articular na sua cabeça muitas ideias. Mas nem todas elas saem da cabeça dele, não chegam nem no papel essas ideias, tá? E por que que isso acontece? Porque lembra que o mundo dele era um mundo que não existia, o mundo era o útero da mãe, então não tem força para execução. Então o esquizoide é aquela pessoa que ela tem muita capacidade criativa, mas pouca capacidade de execução, tá? Então é por isso que talvez quem tem esse traço de caráter, ele pensa muito, cria muito, mas as coisas não saem da sua cabeça, não entram nem no papel. O outro traço é o traço de caráter oral, talvez porque que o oral ele não tenha alcançado os seus objetivos. Primeiro, porque ele também não tem muita perna para execução. Às vezes, quando se depara com um problema, ele espera que alguém venha resolver aquele problema para ele. Lembra que quando ele estava no berço, o que acontecia com ele? Ele chorava, alguém vinha, pegava ele no colo e resolvia o problema. E o oral, ele sofre muito com sensações estranhas, sentimentos estranhos. Como assim? Ele pode estar sentindo algo diferente e aí ele não sabe explicar aquilo. São sensações estranhas, então ele trava. E ele espera que alguém venha e pegue ele no colo e diga, cara, vamos sair daqui, eu vou tirar você desse lugar. É como aquela criança que tem uma sensação estranha na roupa, por exemplo, a roupa está incomodando, ele chora, 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 alguém vem, pega ele no colo e ele já para de chorar. Por quê? Não é nem que resolveu aquele problema lá de tirar a roupa dele, simples fato de receber um colo já tenha melhorado a vida daquele oral. Então, o oral vem na vida adulta e ele pode ter sensações estranhas. Então, ele pode não ter tomado algumas decisões que deveria ter tomado porque, estou sentindo algo estranho aqui nessa situação. Ou, não tenho a perna para estar executando. Eu gostaria que alguém, e aí ele pode até ficar bravo, gostaria de que alguém viesse me tirasse dessa situação. O oral, por ter essas sensações muito aguçadas, ele
pode sofrer bastante com momentos depressivos, né? Tempos de depressão na sua vida, porque eu tenho uma sensação estranha que eu não sei explicar o que que é. Então, o oral ele pode passar por esse processo aí. Então, ele precisa, para sair disso, respeitar o seu momento, respeitar aquela sensação, valorizar aquele sentimento que ele está tendo. Então, às vezes, ele vai entrar em depressão porque ele não valorizou o sentimento e a sensação que ele estava tendo. E nessa construção desse oral, por que que eu não consegui alcançar os meus objetivos? É por isso. Porque eu chego na vida adulta e eu olho, e aí eu cheguei num problema para resolver, eu não encontro forças para resolver, eu espero que alguém venha e resolva para mim. E aí o oral ele fica nessa não ter perna para estar executando também. E o psicopata, então, o psicopata é aquele que ele articula as pessoas muito bem, ele sabe delegar com muita facilidade, ele tem essa capacidade interna de poder fazer isso. E por que que o psicopata, então, não consegue alcançar os seus objetivos? Porque muitas vezes ele acha que dá conta sozinho. E é aquela criança que ela começa a andar na vida, né? Lembra que ele está dando os primeiros passos? A construção do traço é essa? Ele dá os primeiros passos, começa a correr, de repente ele cai. E o psicopata na vida adulta é a mesma coisa. Ele acha que sozinho ele dá conta, e aí então ele começa a executar. E de repente ele caiu. De repente ele começou um bom projeto e faliu. Ele começou num trabalho, alguma coisa, aí declinou. Então, o que que o psicopata ele precisa entender, o que o psicopata precisa compreender? É que ele tem uma construção que ele precisa estar delegando, ele não tem tanta perna assim para executar. Então, ele precisa estar delegando para as outras pessoas, articulando para que outras pessoas façam aquilo que ele está desejando ou aquilo que ele planejou, tá? Então, o psicopata pode não ter alcançado seus objetivos nesse ano, porque não soube delegar para mais pessoas ou não quis atrair para si pessoas que poderiam ajudar ele a executar todos os seus planos, tá ok? O masoquista, então, por que que o masoca não alcançou seus objetivos no ano 2021? Porque ele tem ele precisa ter uma segurança em cada passo que ele vai dar. Às vezes, ele vai dar um passo, se ele não tiver total segurança naquilo, ele acaba não dando. E nem sempre na vida, quando a gente está saindo da zona de conforto, querendo alcançar novos objetivos, a gente vai ter total segurança disso. A gente vai avaliar as variáveis, mas vai chegar um momento que eu vou ter um pouco de insegurança. E o masoquista, ele precisa de muita segurança, mas ele tem que entender que em algum momento ele vai ter que ter a segurança até um limite e dar um passo aí naquilo que é desconhecido para ele poder alcançar novos objetivos. Ou o que ele pode fazer é estar organizando, né, planejando muito bem a sua estratégia, de que quando ele vai dar o próximo passo, ele vai dar esse próximo passo de uma forma mais segura, né? Então, eu sei quais são, trazer o mínimo possível de efeitos colaterais daquela ação que ele vai tomar, né? Mas ele precisa compreender que ele vai ter que dar um passo, mesmo que ele se sinta um pouco inseguro. Então, o masoca, ele pode não ter alcançado seus objetivos por conta disso, por querer muita segurança naquilo que ele vai fazer. E ele, às vezes, precisa sair um pouco dessa zona de conforto aí, tá? E o rígido, então, o rígido ele pode não ter alcançado os seus objetivos, porque ele não viu, de fato, uma vantagem clara naquilo que ele está querendo, ou as pessoas nas quais ele se projetou, ou naquilo que ele queria, não vão colocar ele como a principal pessoa, ou a pessoa com quem ele vai escolher. Por quê? O tanto rígido quanto o masoquista é o que tem perna para executar. Se eles desejarem fazer alguma coisa, eles vão até o fim. Vão lá e conquistam aquilo que eles querem, né? O masoca, se colocar todo o plano que está na cabeça num papel e executar um passo a passo, ele alcança. O rígido, ele é muito competitivo, então ele vai querer alcançar uma meta, um objetivo com muita clareza. Então, se o rígido, né, quem tem esse traço de caráter, não conseguiu alcançar os seus objetivos de 2021, é porque a meta não estava clara. Ele não sabia quais eram os benefícios que ele teria, o que ele ganharia se ele tivesse naquele lugar, né? Então, ele precisa trazer mais clareza para aquilo que ele deseja. E, às vezes, as metas para o rígido pode ser não apenas financeiro, mas muito mais emocional, às vezes de visibilidade. Eu vou fazer tal coisa porque pessoas estarão me vendo, e isso para o rígido faz muito sentido, né? Eu vou estar à frente de um processo, eu vou estar à frente de um trabalho, as pessoas vão estar me escolhendo quando eu estiver nesse lugar, tá ok? E a ideia é que você tenha esse conhecimento para você.
né? A ideia é que você, por que eu fiz essa live? Por que eu fiz essa aula agora? Para que você tivesse esse conhecimento e você pudesse perceber que você tem todos esses traços, né? Então você tem cada um deles em um percentual, em um nível, né? Então quando você sabe qual é o nível de cada um deles, quando você sabe qual é o percentual de cada um deles, você vai saber que, por exemplo, eu tenho 10% de criatividade, eu tenho 30% de liderança, eu tenho 40% de acolhimento. Então, eu preciso olhar para isso tudo e saber como vai ser o meu dia. Então, a ideia de trazer esse conhecimento é para que você compreenda isso, tá? E você vai ter uma mudança quando esse movimento vai alcançar na sua vida, tá? Então, o que esse conhecimento vai agregar para a sua vida? O que conhecer isso vai agregar para a sua vida? Vai fazer com que você tenha liberdade de escolha. Você vai... Eu sempre digo uma coisa, você conhecer as suas limitações é a liberdade que você devia ter, entende? Conhecer suas limitações te faz uma pessoa sem limites. Conhecer suas limitações faz de você uma pessoa sem limites. Quando você consegue compreender isso, você consegue ir mais além, tá ok? Então, a pergunta de hoje, por que eu não consegui alcançar meus objetivos nesse ano? Acabei de responder, né? Então, falando sobre cada um dos traços aí, porque cada um dos traços não alcançou esse objetivo, tá? Então, o que você vai ganhar tendo esse conhecimento aqui? Você vai ser um profissional melhor, vai ter mais reconhecimento profissional, vai saber lidar melhor com os seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa, você vai sair da timidez, vai deixar de ser tão ansioso, a sua vida conjugal pode melhorar, vai trabalhar melhor em equipe, tá? E a pergunta que eu te faço é, até quando você vai ficar perdendo incríveis oportunidades por causa dessa sua timidez aí, de você ficar travado? Até quando você vai se sentir ansioso e inseguro na hora de tomar suas decisões? Até quando isso vai bloquear você? Você é uma pessoa que se cobra demais, busca muito perfeccionismo o tempo todo e por isso não consegue ficar parada? Responde essas perguntas para mim, ou responde para você isso. De fato é isso que você quer para você? Você tem deixado que a opinião das outras pessoas afetem você, as suas convicções, as suas crenças, a sua visão de mundo, até mesmo as suas decisões? Então, quando a gente olha para isso e essas respostas começam a ser sim, a gente precisa destravar a nossa vida. Então, eu ajudo pessoas a alcançar os seus objetivos através da análise de personalidade, tá bom? Então, eu quero ajudar você, porque o formato do seu corpo revela tudo sobre o seu relacionamento, finanças, a sociedade, sobre separação, doença, abuso sexual, praticamente tudo, o formato do seu corpo, ele explica, ele revela para você. E, galera, foi um prazer estar com vocês aqui. Fico à disposição. Um grande abraço e Deus abençoe.